paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2, navegando nesse quarto trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos entender sobre essa visão que o próprio profeta Ezequiel tem. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Vem o Fim. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre uma palavra ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal. Passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Gente, você encontra tudo isso aqui no canal. Na descrição desse vídeo e um comentário abaixo onde você pode conhecer todos os nossos trabalhos para a glória de Deus. E se você é professor aqui da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu esboço, organizar os slides também da tua lição, olha, eu tenho todo esse material preparado e prontinho para poder te ajudar. Você pode ter acesso a esses recursos através do Facilita EBD, que é a nossa plataforma, onde você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, com tudo organizado, com os versículos e argumentos a mais, além da lição. Você também tem a oportunidade de ter o nosso PowerPoint, onde você pode utilizar os nossos slides para dinamizar as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. E claro, quem se torna assinante do Facilita EBD também tem o benefício de receber alguns bônus. Por exemplo, nosso workshop de pregação, que é muito bom, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é sensacional também. O nosso discipulado e evangelismo vale muito a pena. A nossa proposta de assinatura está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Analise, dá uma observada, de repente pode te ajudar no teu ministério na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2, aqui do quarto trimestre da classe dos adultos, onde nós estamos analisando o livro do profeta Ezequiel. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a justiça divina. E na lição de número 2 nós vamos trabalhar sobre esse tema, Vem o Fim, onde nós vamos analisar uma profecia que o profeta Ezequiel traz com urgência a respeito da mensagem divina, baseada no capítulo 7 da sua mensagem. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas é o texto áureo que está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Faça essa leitura com os teus alunos. A segunda é a verdade prática. Você precisa fazer a leitura da verdade prática em sala de aula ou junto com a igreja. Também é importante você fazer a leitura bíblica em classe, que se localiza em Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você deseja saber o dia das postagens das minhas aulas aqui no canal, eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda segunda-feira é o dia marcado da classe dos adultos. Então, se você quer ficar atento às lições dessa classe, da classe dos adultos, toda segunda ao meio-dia aqui no canal, você tem um compromisso marcado aqui comigo para a glória de Deus. E é claro que eu sempre posto as lições com antecedência, para que você possa se preparar, organizar as tuas aulas, organizar o teu material para ministrar uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A mensagem do profeta Ezequiel, ela é atual e ela é intrigante também, porque quando nós analisamos o livro do profeta Ezequiel, percebemos que a sua mensagem traz relatos de ocasiões diferentes também, a respeito da experiência que ele tem com Deus, da parte da direção de Deus que marca a sua vida, isso de forma pessoal, e também uma revelação
para o povo de Deus, para os exilados que estavam saindo de Jerusalém para a Babilônia. Pega isso, é importante você observar. Quando nós observamos exatamente a mensagem do profeta Ezequiel, nós precisamos tomar todo o cuidado de interpretação. Daí a necessidade de compreendermos que quando a Bíblia ela foi escrita em um tempo distante, por pessoas diferentes, em situações diferentes e em contextos diferentes também. A profecia do profeta Ezequiel é uma das profecias complicadas de se interpretar. Daí a necessidade de nós levarmos em consideração algumas questões importantíssimas. A primeira delas é o distanciamento temporal. O que é o distanciamento temporal? Nós precisamos levar em consideração que a Bíblia está distante de nós. E a profecia de Ezequiel também está distante de nós, no sentido do texto escrito, tá? Também é necessário nós entendermos que a própria Bíblia ela é um livro antigo. O primeiro livro a ser escrito tem mais de 4.000 anos. E o mais moderno que a Bíblia possui, o último livro a ser escrito, foi escrito no primeiro século da era cristã. Também, quando nós analisamos essa questão da distância temporal, nós compreendemos muito bem que existem mudanças agora no nosso tempo que são diferentes da realidade do profeta Ezequiel, do tempo que ele viveu. Quando nós analisamos a Bíblia, daí então a necessidade de compreendermos outro distanciamento. O distanciamento contextual nos leva então a refletir sobre o contexto da época. O contexto em que o profeta Ezequiel estava inserido é totalmente diferente do contexto em que nós estamos vivendo hoje. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós compreendemos que o universo do cânon bíblico é diferente do universo de hoje. Essa verdade universal nos ajuda, então, a tentar compreender a profecia de Ezequiel. Por exemplo, quando nós pegamos a palavra de Deus e analisamos as cartas paulinas, nós entendemos que o Paulo ele escreveu cartas para determinadas igrejas resolvendo determinadas situações. Quando o próprio Abacuque ele escreveu a sua profecia em um período de iminente invasão de uma potência mundial que era a Babilônia, num contexto de Ezequiel. O Ezequiel, quando ele escreve em um contexto de cativeiro aqui já iniciando esse processo. Ele vai na segunda viagem, na segunda deportação. Também nós vamos observar que fica claro na Bíblia que quando nós analisamos o período bíblico em si, por exemplo, que o próprio Marcos escreveu o Evangelho, aprendendo do apóstolo Pedro, nós percebemos que aquele contexto também é diferente de nós. A necessidade de compreender a profecia de Ezequiel é riquíssima. Quando nós respeitamos essas ferramentas e respeitamos esses princípios, então fica fácil de nós entendermos a mensagem dessa lição. Outro detalhe, de acordo com Raymond Dillard, no seu texto Introdução ao Novo Testamento, ele destaca de forma especial que Ezequiel ele nos impressiona com a sua força. Ezequiel nos impressiona com a sua mensagem, com as suas experiências proféticas também. As experiências proféticas de Ezequiel são totalmente diferentes de outros profetas em si. O padrão que Ezequiel relata na sua profecia é um padrão que traz uma riqueza sensacional. Observe, o Ezequiel ele vive a profecia. Ele praticamente traz a sua mensagem vivendo, demonstrando com o seu corpo, com as suas atitudes. Quando você analisa o texto de Ezequiel, você vai perceber que ele permanece imóvel durante diversos dias, deitado ao chão. Você vai perceber isso escrito lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Ele só se levantava quando Deus mandasse. Você vai perceber que o Ezequiel também toma outra atitude para poder revelar a sua profecia, que ele permanece mudo por longos dias. E sobre a mudez de Ezequiel, nós percebemos que ele só abria a boca dele para Deus falar. Olha como isso é rico. Para revelar uma mensagem de Deus. Ele não conversava outra coisa se não fosse a palavra de Deus. Ezequiel 3, 24 até o 27, dá base para isso também. Nós vamos perceber que o Ezequiel também toma outra atitude que é totalmente diferente da dos demais profetas. Ele não chora diante da morte, diante do luto, da perca da sua esposa. Ezequiel 24, do 15 ao 27, também relata isso para a gente. Ezequiel também tem diversos arrebatamentos, diversas visões.
Ezequiel 8, versículo 1 ao 4, também fundamenta isso para a gente. As experiências que ele tem são totalmente extraordinárias. O Ezequiel tem visões de Deus. E as visões que ele tem são relatadas no capítulo 1 ao 3, onde ele vê o céu aberto e ele vê os querubins de Deus. Nós vamos perceber que o Ezequiel também tem uma conduta quase bizarra a respeito da sua própria alimentação. Ezequiel capítulo 4, versículo 12, traz um versículo que é bem intrigante também para a gente. O comportamento de Ezequiel é um comportamento cultural do seu tempo, ou seja, para trazer uma mensagem que fosse significativa para o seu tempo. Era comum as pessoas saírem para conversar no dia a dia, mas o Ezequiel permanece mudo, só abre a boca para falar o que Deus queria. Ele permanece imóvel para demonstrar que o povo ficaria paralisado diante da ação do juízo de Deus sobre Judá. Os prenúncios da calamidade que Ezequiel traz na sua profecia sobre Jerusalém são prenúncios riquíssimos que traz para a gente uma interpretação teológica sobre o texto de forma sensacional. E nesse trimestre nós estamos analisando a profecia de Ezequiel, o texto de Ezequiel em 13 lições. Outro detalhe que nós precisamos entender, que o próprio Ezequiel também demonstra que Jerusalém seria destruída. Ele é deportado na segunda viagem. Quando ele sai nessa segunda viagem, o templo ainda estava erguido. O templo é destruído na terceira viagem. Então nós percebemos que ele recebe a visão de Deus, ele entende o que ia acontecer e ele comenta isso com os exilados. Ele sabe muito bem que Deus, ele estava entre o povo remido. Aqueles que se arrependeram, Deus então se revelava para ele. O Ezequiel traz uma mensagem sensacional lá em Ezequiel 48, 35. Ele também demonstra que Deus protegeria o remanescente de Davi. Isso está escrito lá em Ezequiel 37, do 24 ao 25. Ele ainda destaca que Deus daria um novo coração e um novo espírito para o povo nesse cativeiro. Isso está em Ezequiel 36, 24 ao 28. Ele também demonstra que Deus retornaria ao templo. Observe, o templo que seria destruído em sua profecia, ele destaca que Deus então retornaria mais uma vez ao templo. Isso está em Ezequiel 43. Então, analisar a profecia de Ezequiel para a gente é algo riquíssimo que nós vamos trabalhar junto e eu espero muito contribuir com você nesse trimestre. Eu já estou te ajudando até aqui. Se essa aula está edificando você, está contribuindo com o teu ministério também, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, coloca aí umas palavras bonitas para a glória de Deus. E vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto, sobre a profecia. Antes de você entrar no primeiro subtópico assim direto, eu dou uma dica para você. É importante você ler um versículo bíblico para fazer uma transição. O versículo que eu escolhi está em Ezequiel capítulo 7, versículo 1 e 2, que é exatamente a base de onde nós vamos ministrar a aula de hoje. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto, a introdução. O pastor Ezequias Soares, o comentarista da lição, ele traz para nós de forma sábia na própria lição o seguinte argumento, que o profeta ele inicia a sua profecia com uma mensagem profética utilizada também pelos profetas do Antigo Testamento. E veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor veio a mim, e assim diz o Senhor. Observando exatamente o contexto de Ezequiel, nós percebemos que ele destaca de forma sensacional que veio a ele a palavra de Deus. Sabe o que nós aprendemos já aqui? Nós aprendemos que a palavra não pertence a Ezequiel, que a profecia não é de Ezequiel, que a mensagem não é de Ezequiel. A mensagem não é do pregador, não é do pastor, não é do professor da EBD. A mensagem vem de Deus. Ezequiel deixa claro. E veio a mim a mensagem do Senhor. De acordo com Warren Wiersbe, analisando especialmente o capítulo 4 ao 7, é importante você levar isso em consideração. Para entender a lição de hoje, você precisa analisar especialmente do capítulo 4 ao 7, para entender todo o contexto dessa profecia. E compreendendo esses capítulos, nós vamos entender que os exilados não ficaram felizes com a mensagem de Ezequiel, com a profecia de Ezequiel. Ninguém acreditava na mensagem de Ezequiel, porque Ezequiel dizia que o templo seria destruído, que a cidade seria destruída.
E os exilados acreditavam que Deus não permitiria que o seu templo fosse destruído, que a cidade fosse destruída. Eles cultuavam então ao patrimônio e não ao Deus vivo. E o Ezequiel está dizendo na sua profecia: Jerusalém vai cair e o templo será destruído. Nós percebemos muito bem que o profeta Ezequiel destaca que Jerusalém seria destruída por uma nação pagã. E o povo de Judá, os exilados, não acreditavam nessa profecia de Ezequiel e praticamente rejeitavam a mensagem do profeta. Daí então o profeta Ezequiel passa a agir com uma abordagem diferente. A abordagem de Ezequiel é sensacional. Ao invés de trazer uma mensagem falada, ele começa a mostrar com as suas atitudes, com aquilo que ele faz. O profeta, ele entra dentro da sua casa e permanece lá durante vários dias. Isso é incomum para a época, analisando o contexto, porque diariamente os judeus saíam para as rodas de conversas, saíam para o bate-papo, para a socialização, para conversar com as pessoas. Ezequiel, ele passa um tempo em silêncio na sua casa e ele só abria sua boca quando ele saía no mesmo horário todos os dias para poder trazer uma mensagem de Deus. Gente, como isso é sensacional. As pessoas passaram a observar que o próprio Ezequiel estava diferente, estava agindo fora do comum. E isso acabou despertando a curiosidade no povo, ao ponto de várias pessoas no mesmo dia, no mesmo horário, irem para frente da casa do Ezequiel para ver o que estava acontecendo. E aí nós vamos perceber que o povo queria ouvi-lo, mas o Ezequiel sempre tinha uma atitude diferente na sua mensagem. Você vai perceber isso em Ezequiel, você vai perceber isso registrado em Ezequiel capítulo 4, versículo 3, capítulo 12, versículo 6, 11 também, capítulo 24, versículo 24. Ele saía da sua casa com uma atitude diferente para trazer uma profecia. As atitudes do próprio profeta Ezequiel se espalharam entre os exilados e ele acabou sendo notícia entre a comunidade, ao ponto de despertar a curiosidade do povo para ver o que Ezequiel ia fazer em seguida. Observe Ezequiel capítulo 4, versículo 12, que você vai encontrar a base bíblica para o que eu estou te dizendo. As mensagens de Ezequiel traziam alguns alertas. Quais eram os alertas de Ezequiel com as suas atitudes? Uma das mensagens que o profeta Ezequiel ministra é a mensagem do tijolo. Ele pega o tijolo e constrói um cerco na frente da sua casa para demonstrar exatamente que o povo de Jerusalém seria cercado, que Jerusalém seria cercada. Isso está em Ezequiel capítulo 4, versículo 1 ao 3. Essa mensagem despertou curiosidade, ele já estava avisando que o povo seria cercado e que o cativeiro também seria terrível, já estava acontecendo. Outra mensagem que o Ezequiel também ministra é que ele saía e se deitava no chão, no mesmo horário, todos os dias, no mesmo local, para demonstrar que o povo ficaria, então, imóvel diante do julgamento de Deus perante Judá. Isso está em Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 ao 8. Observa, o estilo profético de Ezequiel é totalmente diferente. O Ezequiel também passa a comer alguns alimentos estranhos, e isso está sendo demonstrado na sua profecia de forma sensacional. Ele comia algumas coisas estranhas pela metade, para demonstrar que o alimento em Jerusalém também ia acabar. Isso está em Ezequiel, capítulo 4, versículo 9 ao 17. O Ezequiel também, ele realizou algumas atitudes que chocaram os exilados. Ele pegou e raspou metade do seu cabelo e metade da sua barba e trouxe uma profecia para o povo para demonstrar o juízo divino sobre os cativos que permaneceram em Jerusalém. Isso está no capítulo 5, versículo 1 ao 17. Então, analisar o estilo profético de Ezequiel é sensacional. É necessário compreender o contexto, é necessário observar do capítulo 4 ao 7 para você entender a riqueza de detalhes que nós temos em aulas também. O profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem extraordinária do juízo de Deus. Capítulo 5, versículos 12 ao 17, ele descreve, por exemplo, que 1/3 dos habitantes que permaneceram em Jerusalém seriam mortos pela peste.
pela doença. Ele também descreve que outro terço dos habitantes que permaneceram lá seriam mortos agora de outra forma terrível, pelos exércitos babilônicos, pelos soldados. E aquele que permanecesse lá na cidade seria devastado com a terra. De acordo com a sua profecia, ele deixa claro a importância de compreender a glória de Deus, de permanecer fiel, de se arrepender dos seus pecados e lembrar que o Deus vivo também agia punindo Jerusalém por causa dos seus pecados. Então, analisar a profecia de Ezequiel é encontrar essa riqueza de detalhes. Eu espero que você ache isso também. Que Deus te use na Escola Bíblica Dominical. Se eu já estou te ajudando, deixa o like aí. Segundo subtópico também destaca sobre a extensão. A extensão, então, da profecia de Ezequiel. O pastor Ezequiel Soares, então, destaca especialmente agora o capítulo 7, para demonstrar a extensão da mensagem profética de Ezequiel. Nós já analisamos o contexto do capítulo 4 ao 7. Chegamos agora no capítulo 7. Então, o profeta Ezequiel, ele está trazendo uma mensagem que o fim viria sobre os 4 cantos da terra. Isso está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, alertando aqueles que estavam sendo levados nesse cativeiro. O Warren Wiersbe faz questão de lembrar você que está observando, especialmente do capítulo 4 ao 7 de Ezequiel, que Deus ordenou a Ezequiel permanecer em silêncio. Então lembra que ele permanecia por diversos períodos em silêncio. Só abria a boca quando Deus mandava falar. E agora no capítulo 7, ele abre os seus lábios e entrega uma mensagem de Deus dizendo que o fim viria, que estava chegando o fim, que o juízo de Deus era verdadeiro e seria um castigo contra aqueles que estavam em pecado. Observando a extensão desse fim, desse cativeiro, desse juízo de Deus, nós podemos descrever alguns detalhes sobre essa profecia. Qual é a extensão, então, dessa profecia? Você vai perceber que o juízo de Deus alcançaria, então, os lugares altos, onde as pessoas faziam atitudes de adoração naqueles locais. Porque aqueles locais foram, então, profanados. Ezequiel capítulo 6, versículo 1 ao 7. Então, o Ezequiel, ele descreve, olha, não vai ter nenhum local lá em Jerusalém onde as pessoas possam fugir e se esconder. Nos lugares altos de adoração, o fim vai chegar. Ele também destaca que as armas da destruição seriam armas divinas. Observe, era a ação do próprio Deus. Ezequiel capítulo 6, versículo 11 ao 14, registra isso para a gente. Ele também destaca o anúncio dessa terrível situação, que seria um anúncio repentino. Ele destaca o fim vem, e ele repete isso diversas vezes, e nós vamos analisar aqui, observando especialmente agora o capítulo 7, do versículo 1 ao 9. Ezequiel destaca que o povo seria destruído pelo exército babilônico, que o fim chegaria, que o templo seria roubado, o templo seria saqueado, que a Babilônia viria como uma arma e um instrumento de Deus para devastar Jerusalém. Então, a mensagem de Ezequiel traz uma extensão gigantesca e amarga também sobre os habitantes que permaneceram na cidade. Lembra que o cativeiro babilônico ele acontece então em 3 levas, 3 deportações. A primeira deportação, quem é que vai? O próprio profeta Daniel. Na segunda, o Ezequiel está indo junto com os trabalhadores, os artesãos. E a terceira são aqueles que ficaram na cidade, permaneceram vivos, mas são levados agora arrastados de forma terrível para a Babilônia. Diante disso, eu quero avançar com você agora para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos entender quando isso vai acontecer. Exatamente no terceiro subtópico, nós entendemos agora sobre esse argumento. Quando? Diante dessa análise, então, nós vamos observar a abordagem do pastor Ezequiel Soares, que traz para a gente essa seguinte visão, descrevendo que o fim viria depressa. O fim viria sobre Judá, sobre a sua arrogância. Isso está em Ezequiel capítulo 7, versículo 10. O Warren Wiersbe, ele destaca que a nação de Israel, especialmente Judá aqui, ao invés de ser um povo que adorasse a esse Deus bondoso, se corrompeu com o pecado. E por causa disso, o fim viria de forma devastadora. A nação havia se contaminado
o povo de Judá, a terra de Judá, estava se tornando ímpia. E Deus, para purificar a terra, estava agindo com esse juízo, com essa ação. No Antigo Testamento, é importante nós levarmos em consideração que a ira divina, ela é uma resposta de Deus contra os pecados do homem. Então, quando você analisa o Antigo Testamento, você percebe que todas as vezes que você encontra a ação da ira de Deus, é uma ação diretamente contra a idolatria que era rejeitada pelo próprio Deus e continua sendo rejeitada. Você vai perceber isso lá em Salmos capítulo 78, versículos 56 ao 66, Deus rejeitando a idolatria de Israel. A ira de Deus constantemente ela era levantada contra esses atos de idolatria, porque o povo se desviava então da vontade de Deus, baseada em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 26 ao 46, Josué, capítulo 7, versículo 1, Salmos 2, versículo 1 ao 6. Então, quando o povo se desviava dos princípios, do caminho da adoração e se corrompia com a idolatria, a ira de Deus viria sobre o povo. E Ezequiel está dizendo, ela vem e ela vem depressa. A ira de Deus, ela vem agindo contra a desobediência, porque o povo deixou de ser um povo humilde, adorador, santo, para se tornar um povo corrupto, um povo avarento, um povo orgulhoso, que se afasta então do Senhor. No Novo Testamento, nós vamos então observar de forma bem clara que Deus, ele rejeita e continua rejeitando o pecado. O próprio Jesus traz esse ensinamento, demonstrando a ira de Deus sobre o pecado, ao ponto de descrever que essa ira de Deus ela é feroz e ela é verdadeira. O Paulo, escrevendo aos Romanos, destaca muito bem que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Jesus, ele deixa claro, de forma especial, que ele vem para nos livrar, então, da ira de Deus, da justiça de Deus. Lá em João, capítulo 3, versículo 36, você pode ler esse texto. E aquele que crê em Jesus, que foi liberto então dos seus pecados, que agora tem uma nova chance, crendo no sangue de Cristo e obedecendo a Cristo e os mandamentos de Cristo, nós agora temos um substituto. Cristo morreu por nossos pecados em nosso lugar e agora nós somos livres da ira de Deus e temos nova vida com Deus. Se nós rejeitarmos então esse amor e essa ação do próprio Deus através de Jesus, nós então seremos alvos da ira de Deus. Eu espero muito estar contribuindo com você. Se eu estou te ajudando e tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Compartilha na tua rede social também. Posta aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja. E vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto, sobre o fim. Antes de entrar diretamente no primeiro subtópico, leia então Ezequiel capítulo 7, versículo 2 ao 4. E o primeiro subtópico então trata sobre o sentido. O pastor Ezequiel Soares, ele destaca a respeito dessa mensagem profética que Ezequiel traz no capítulo 7. Ele repete diversas vezes para causar impacto aqui sobre o fim, que o fim vem, o fim é chegado, o fim está aí. Então ele só abre a sua boca, o Ezequiel, para traçar uma mensagem de Deus, para descrever uma mensagem de Deus. E ele descreve essa mensagem com impacto. Quando você analisa sobre o juízo de Deus sobre a Babilônia, você vai perceber que o próprio profeta Abacuque, que também traz uma mensagem sobre esse mesmo contexto, ele destaca que o juízo de Deus foi determinado sobre Jerusalém pela vontade de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 3. O Warren-Wiersbe, então, analisando a profecia de Ezequiel, especialmente essa mensagem que Ezequiel traz sobre a velocidade desse fim, sobre esse fim que é chegado, ele começa a suscitar algumas questões que o próprio Deus relata de forma especial através da sua vida na sua profecia. O Ezequiel ele começa a trazer algumas figuras. A primeira figura é da vara que floresceu, para demonstrar a velocidade dessa realidade do que iria acontecer. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 7, versículos 10 e 11. Então Ezequiel começa a dizer, a vara já floresceu, para demonstrar que teria um tempo, um período marcado,
que seria rápido e que iria acontecer. A segunda figura que ele também demonstra é que o próprio comércio iria acabar em Jerusalém. Ezequiel, capítulo 7, versículo 12 e 13. O Ezequiel também traz outra figura de forma feroz, que é a figura do atalaia. Ele se põe como atalaia para anunciar o juízo de Deus sobre os cativos como Deus ordenara. Isso está demonstrado lá no capítulo 7, versículo 14 e 15. Ele também traz as figuras dos pombos, ele descreve essa figura para demonstrar exatamente essa questão do ronronar dos pombos, para demonstrar que o povo que estava no cativeiro iria gemer. Esse gemido dos pombos, então, seria exatamente esse gemido que seria sobre a nação de Judá. Isso está descrito lá no capítulo 7, versículo 16 e 17. E a quinta figura que o Ezequiel traz é que a nação seria saqueada, todos os bens seriam levados. Isso está no capítulo 7, versículo 19 a 21. Então, o Ezequiel ele descreve esse juízo de Deus de forma feroz, ele dá detalhes, ele diz que isso iria acontecer para poder restaurar Jerusalém, restaurar a nação santa. Que coisa linda que nós temos aqui. Eu espero que você tenha compreendido exatamente esse primeiro subtópico e espero muito que Deus te use na Escola Bíblica Dominical. Então, seja um instrumento de Deus para passar essas informações para os teus alunos. O segundo subtópico, então, trata sobre outro detalhe que estamos analisando nessa lição, trata sobre as expressões repetidas sobre o fim. Então, o Ezequiel ele fala diversas vezes a respeito do fim e ele utiliza diversas expressões. O pastor Ezequiel Soares, ele comenta que o Ezequiel ele repete sobre o juízo de Deus e sobre o fim diversas vezes, especialmente agora no capítulo 7. E diante dessa abordagem, nós vamos analisar que ele se coloca como um papel do atalaia, para anunciar que o fim era chegado. Para o pastor Ezequiel Soares, essas repetições ditas pelo profeta Ezequiel têm a intenção de causar pânico nos seus ouvintes. Ele quer despertar os seus ouvintes que estavam dormentes. Ele quer despertar o povo a se lembrar dos caminhos do Senhor. O Warren B. Epstein, ele comenta que o capítulo 7 traz para a gente essa visão profética e essa mensagem que Ezequiel traz com força, especialmente versículos 7 a 10, descrevendo que o dia da tribulação ele é chegado, que o dia da ira de Deus também é chegado. Uma tradução bíblica que você pode perceber, especialmente nessa ideia sobre o fim e sobre a rapidez desse fim, esse alerta que Ezequiel traz, é o termo que é utilizado na palavra hebraica que traz esse sentido de trançar. O que Ezequiel está trazendo aqui? Ele está descrevendo que o trançar desse pecado já virou então essa coroa de pecados sobre Judá. O próprio profeta Isaías, capítulo 28, chama isso de coroa de diadema, descrevendo então esse diadema de pecado sobre a nação. E aí o profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem feroz e ele descreve: o fim vem sobre essa coroa de pecado que já foi estabelecida sobre vocês, sobre o seu coração. Esse pecado será retirado. Então ele está falando de uma ação cirúrgica de Deus em tratar Jerusalém. O terceiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto. Trata sobre a repetição da sentença. Se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, gente boa, coloca aí o teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, assistindo a aula também, segue a gente lá e acompanha o nosso ministério pastoral. O pastor Ezequiel Soares destaca que a repetição dessa profecia sobre o fim, que o fim viria sobre Jerusalém, é exatamente para despertar o povo sobre essa ação de Deus contra a idolatria. É exatamente para demonstrar ao povo sobre o caminho do arrependimento diante do Senhor, que foi rejeitado por Judá. Então Ezequiel destaca: já que vocês rejeitaram esse caminho do arrependimento, o fim virá. O cativeiro babilônico ele é pedagógico. Se você não sabe, analisando o texto bíblico, você vai saber que o cativeiro babilônico ele se tornou um instrumento pedagógico, de educação da parte de Deus, de orientação de Deus para que o povo então possa se purificar em santidade. E foi isso que aconteceu durante esses 70 anos. De acordo com a Bíblia, o próprio Deus estava agindo contra a idolatria sendo praticada em Judá.
E a idolatria era terrível. O profeta Sofonias fala sobre ela, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele descreve essa idolatria sendo realizada em Judá. O Sofonias também, para dar contexto aqui, ele fala sobre essa idolatria no capítulo 1, versículos 4 ao 6. Ele fala sobre os líderes corruptos aqui em Jerusalém. Está lá no capítulo 1, versículo 8. Ele fala sobre essa idolatria que já entrou no coração da liderança. Ele fala sobre a fraude e a violência que estava acontecendo já na cidade antes do cativeiro. Sofonias capítulo 1, versículo 9, e ele fala exatamente sobre pessoas que estavam se posicionando contra a vontade de Deus. Sofonias 1, 12. Ele também descreve que o dia da destruição sobre Jerusalém chegaria e os gritos da cidade não seriam ouvidos pelo Senhor. Sofonias diz isso, em contexto com Ezequiel, lá no capítulo 1, versículo 10 ao 11. E a cidade também seria totalmente saqueada. Então, você vê o Sofonias citando isso no capítulo 1, versículo 13 da sua profecia. Um profeta que é contemporâneo, que traz esse contexto que nós estamos analisando aqui. O William Yebs, ele comenta que essa repetição da profecia de Ezequiel é uma repetição para demonstrar que a ação de Deus seria direta, seria iminente, seria verdadeira e terrível contra o povo de Deus. Então, pega isso e deixa Deus te usar para a glória do Senhor. Avançando agora, vamos então para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto, sobre o inimigo. Nesse terceiro ponto, nós vamos analisar sobre a vida de Nabucodonosor, sobre a Babilônia também. Para começar bem, é importante você ler um versículo, que está então em Ezequiel capítulo 7, versículo 10. E o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento: já floresceu a vara. O pastor Ezequias Soares também comenta, de forma especial e sensacional também, que o símbolo que Ezequiel utiliza para essa vara que já floresceu é para descrever especialmente a respeito da Babilônia, que já havia florescido, que estava pronta para agir. Observe que a Babilônia ela passa a ser um instrumento de Deus para punir então Jerusalém, para punir então Judá. Analisando esse contexto também, o Warren Jebsen ele destaca que a profecia de Ezequiel é uma profecia que destaca que Deus ele havia de agir contra Jerusalém, porque Jerusalém estava rejeitando os seus profetas. Não é só Ezequiel que está anunciando sobre o cativeiro. Tem o Jeremias, tem o Sofonias, tem o Abacuque também. Então, diversos profetas estão anunciando o cativeiro e eles estão rejeitando a mensagem profética e agindo em pecado, plantando aquilo que estavam colhendo então nesse cativeiro. Daí nós entendemos que o orgulho foi o prejuízo para Judá. O orgulho levou o povo a essa falsa espiritualidade, porque o povo pensava assim: Deus não vai destruir o templo, Deus não vai destruir a cidade, Deus vela por sua cidade, Deus vela por seu templo. A cidade seria destruída e os profetas estavam anunciando e descrevendo que isso estava acontecendo. O próprio profeta Isaías cita a respeito dessa invasão que aconteceria lá em Isaías capítulo 10, versículo 5. Então, os profetas estão anunciando, estão descrevendo o que viria e essa ação viria da parte de Deus, enviando então a Babilônia para destruir Judá. Pega isso e deixa Deus te usar. O segundo subtópico destaca então sobre reverdeceu a soberba. O pastor Ezequias Soares descreve, abordando nessa lição, que Deus usou o profeta Ezequiel para combater a soberba e o orgulho de Judá. E essa soberba e orgulho agiu de forma terrível. O pastor Ezequias Soares também comenta, abordando nessa lição, que Deus também usou o profeta Ezequiel para profetizar contra a soberba agora da Babilônia. A Babilônia que agiu como instrumento de Deus, mas passou dos limites. E por passar dos limites em arrogância, em crueldade, Deus então usa o profeta Ezequiel para agir contra a Babilônia também. Isso está descrito em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7. Então essa ação da crueldade foi mal diante do Senhor. E Deus então agiu contra essa crueldade. Não só o profeta Ezequiel traz uma mensagem contra a Babilônia, mas também o profeta Abacuque, ele destaca que essa nação ímpia, a Babilônia, fracassaria. A nação ímpia, então, seria uma nação que seria destruída também pelo fato de agir em soberba. Isso está em Abacuque capítulo 2, versículo 4.
Torna-se importante também observarmos que Deus usou o Império Babilônico para agir contra Judá por causa do pecado. E há a necessidade de nós entendermos que Deus também agiu contra a ação má e ímpia da Babilônia. Isso está descrito em Isaías capítulo 13, versículos 19 ao 20. É importante nós observarmos na própria Bíblia que a figura da Babilônia é apresentada também como uma figura pecaminosa. Em Apocalipse capítulo 17 ao 18, nós vamos perceber que ela é citada como uma fonte da falsa religião, é citada também como uma fonte do falso governo, é citada também como uma fonte da falsa economia. Os aspectos descritos na Babilônia são vistos como aspectos de pecado. Daí, então, nós vamos perceber lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, que a Babilônia é vista como a grande mãe das meretrizes, que a Babilônia é vista como a abominação da terra. E como essa grande mãe, lá em Apocalipse, lá no Novo Testamento, nós vamos perceber que o próprio Deus também age contra a Babilônia para destruir então o governo das trevas. Então, diante dessa visão aqui, nós entendemos dentro da Bíblia que Deus também agiria na Babilônia do passado, que foi destruída, e agora nessa Babilônia futura também, escatológica, que descreve essa visão desse governo mundial corrupto, que é citado em Apocalipse, capítulo 17, durante o período da tribulação. Avançando, o terceiro subtópico destaca então sobre o rei Nabucodonosor, onde nós vamos analisar o perfil desse rei. O pastor Ezequiel Soares comenta que Nabucodonosor ele reinou na Babilônia no período de 43 anos. É importante nós observar que existem poucas fontes informativas sobre o perfil de Nabucodonosor entre o período de 594 a 557 a.C., que faz parte então do período do seu reinado. As fontes informativas extras bíblicas que nós temos sobre o próprio Nabucodonosor podem ser encontradas na Crônica da Babilônia, que registra então o período da sua conquista sobre Judá, no período de 586 a.C., por ação militar direcionada por ele. Também nós vamos perceber que o Nabucodonosor ele foi um grande rei do Império Babilônico. Ele conquistou Judá e destruiu Jerusalém. O profeta Daniel fala a respeito dele, pois trabalhou com ele na sua corte. Também nós vamos perceber que ele realizou grandes obras. A própria Babilônia tem grandes construções realizadas por eles, e isso está confirmado lá no capítulo 4 do próprio profeta Daniel. A Bíblia faz questão de dizer que Nabucodonosor é o rei que conquistou Judá, é o rei também que agiu contra o Egito, vencendo o Egito, é o rei também que tornou o rei Joaquim seu vassalo. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Conquistou Jerusalém. A Bíblia faz questão também de descrever para a gente que o próprio profeta Ezequiel foi levado por ele para a Babilônia, para trabalhar lá entre os pobres. O Nabucodonosor também colocou Zedequias, tio Joaquim, no trono em Judá. Ele foi responsável por destruir a cidade e ele foi responsável também por essa grande ação que nós encontramos dentro da Bíblia. Então, seu perfil é um perfil de um rei violento também, um grande conquistador. Outro detalhe que nós queremos avançar com você é o quarto subtópico, que destaca então sobre a Babilônia. A palavra Babilônia é um substantivo feminino, um termo que deriva da palavra Babel, que vem da linguagem acadiana, que traz esse sentido de porta de Deus, ou porta dos deuses. Então, a própria Babilônia traz essa ideia de porta dos deuses. Foi uma grande cidade citada na Bíblia, citada na antiga Suméria, na antiga Mesopotâmia. A Bíblia faz questão de dizer que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. A Bíblia também descreve para a gente que essa cidade ela teve um grande poderio militar. O pastor Ezequiel Soares destaca que a Babilônia foi a capital dos caldeus. Então ele relata isso para a gente dos conquistadores de Judá. A Babilônia ela era a capital do Império Babilônico, que conquistou o reino de Judá,
e ela também tinha grandes exércitos e agia contra outras nações também. A Babilônia antiga era uma grande cidade próspera, situada no atual Iraque. Já que se você vai pesquisar isso também no mapa mundi, você vai perceber que ela era localizada na atual posição do Iraque. O comércio cultural também da cidade também era riquíssimo. O próprio Nabucodonosor teve a responsabilidade de deportar os judeus para a Babilônia, para trabalharem lá. Isso já descreve o grande comércio que a cidade tinha. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 ao 11. Alguns destaques importantes que nós precisamos levantar sobre a Babilônia. A Babilônia era uma terra de prosperidade, então, para os judeus. Observe, quando os judeus são livres para retornarem para Jerusalém, muita gente ficou lá. Ficou na Babilônia porque prosperou no comércio. O profeta Daniel se tornou um grande ministro na Babilônia. Os judeus que voltaram para Jerusalém, voltaram então por responsabilidade em adoração ao Senhor, mas muita gente permaneceu lá. A cidade acabou sendo destruída em diversas guerras, acabou sendo abandonada no deserto, e a Babilônia ela se tornou então um grande símbolo de pecado, de afastamento da presença de Deus. Nós vamos ver essa linguagem sendo descrita então no Apocalipse. Eu espero ter contribuído muito com você hoje em sala de aula e que essa aula possa ter edificado a tua vida para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, tira uma foto da tua classe com esse povo bonito. Eu quero conhecer essa turma também, para quem você ministra as aulas. Olha, já tem muita gente fazendo isso e eu fico feliz em repostar. Aproveita, me marca, eu vou ter o prazer de repostar também no nosso Instagram, para a glória de Deus. É claro também, se você deseja ter o nosso material, os recursos que nós preparamos para você com muito carinho, você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD, onde você já vai encontrar todo o esboço dessa aula aqui e do trimestre também, porque a assinatura você encontra os versículos a mais, os argumentos a mais, além da lição, as curiosidades que você pode utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, o PowerPoint, os nossos recursos que vão te ajudar a crescer em Jesus. A nossa proposta está na descrição desse vídeo. Se você deseja também saber o dia da postagem dessa aula aqui, da classe dos adultos, lembra que de segunda a sexta-feira eu sempre estou postando aula aqui ao meio-dia. Então, de segunda a sexta tem aula ao meio-dia. E toda segunda é o dia da classe dos adultos para a glória de Deus. Então, te aguardo por aqui toda segunda-feira ao meio-dia para a glória e honra do Senhor. Sempre posto as aulas antes para você ter acesso e preparar o teu material para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Nós temos o prazer de orar por você. Você pode aceitar Jesus comentando abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos interceder por tua vida, pedir a bênção de Deus sobre você, para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Teologia do Antigo Testamento, do Roy Zuck, da editora CPAD. Esse material você encontra na editora CPAD, vale a pena você ter esse recurso em mãos também. Também quero indicar para você esse texto do Raymond Dillard, o Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento da editora Vida Nova. Vale a pena você ter esse material em mãos para entender um pouco sobre o profeta Ezequiel. Comentário expositivo do Warren Wiersbe. Esse material é sensacional para você entender um pouco mais sobre a vida e obra desse profeta. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: as abominações do templo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.